Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um momento de aprendizado, uma palestra. E agora vamos falar sobre as doutrinas de algumas denominações ou religiões. E hoje nós vamos começar com as Testemunhas de Jeová e os Adventistas, tá? E lembrando que aqui nós não queremos deturpar a imagem de ninguém, ofender ninguém, mas apenas comparar a doutrina dessas instituições com a doutrina da Igreja Cristã Histórica, Entre elas está a ISLB. As Testemunhas de Jeová, elas têm algumas doutrinas bem complicadas e diferentes como nós cremos. Como, por exemplo, elas negam que Jesus Cristo era Deus. Em vez disso, eles afirmam que era um anjo criado. Mas a Bíblia ensina claramente que Jesus Cristo era Filho de Deus. E assim também era Deus, da mesma essência. Textos como Hebreus 1:8, João 1:1 e João 1:14, João 20:26-28, Atos 20:28, Romanos 9:5, entre outros textos, afirmam que Jesus era Deus também. As Testemunhas de Jeová também negam a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Em vez disso, ensina que Deus Pai eliminou o corpo de Jesus, dissolvendo em gases. Nós encontramos isso em várias publicações das Testemunhas de Jeová, como no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 144, e na revista Despertai, de 22 de dezembro de 1984, página 20. Segundo as Testemunhas de Jeová, quando Jesus aparece após a ressurreição, Jesus simplesmente se materializou a fim de convencer Tomé quanto a quem ele era e usou um corpo com marcas e feridas. Está no livro Viver para Sempre, página 144. No entanto, a Bíblia ensina claramente que o corpo de Jesus foi ressuscitado, trazido novamente à vida. Por exemplo, em Lucas 24:39, quando Jesus aparece a Tomé, diz: toca no meu corpo. No espírito não se pode tocar, mas no corpo pode. Então Jesus também ele ressuscitou corporalmente, como a Bíblia Sagrada nos ensina. Também textos como João 2:19-21 e João 20:26-28 e 1 Coríntios 15:6 e 14 também confirmam isso. Uma outra doutrina das Testemunhas de Jeová é que elas negam a divindade de Jesus. Ao contrário do que os cristãos pensam, e que a Bíblia ensina, Jesus era Deus. E mesmo tendo um corpo humano, ele também era Deus. Eles ensinam que esse Jesus Cristo não era Jeová Deus, mas estava existindo em forma de Deus. Como assim? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espírito. Era poderoso, mas não todo-poderoso, como é Jeová. Também ele existia antes de todas as outras criaturas de Deus, porque foi o primeiro filho que Jeová Deus trouxe à existência. Por isso é chamado de Filho unigênito de Deus, porque Deus não teve associado a trazer à existência o seu Filho unigênito. Ele não é o autor da criação de Deus, mas depois de Deus o haver criado como primogênito, usou como seu obreiro associado ao trazer à existência todo o resto da criação. Está no livro Seja Deus Verdadeiro, página 34 e 35. Além de dizer que Jesus não era divino, não era Deus, eles também dizem que não foi o autor da criação. Ao contrário do que a Bíblia ensina, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1. Além desse texto, também temos Romanos 9:5, Colossenses 1:15 e 2:9, Filipenses 2:6, afirmam que Jesus era divino, que era Deus. Também que era todo-poderoso, como diz Mateus 28:18, e que Cristo não foi criado, pois é eterno, como diz João 1:18 e 6:57. E também que Cristo era o autor da criação, conforme lemos em João 1:3 e Colossenses 1:16.
As testemunhas de Jeová também negam que o Espírito Santo era Deus. Em vez disso, ensinam que o Espírito Santo era uma força impessoal e ativa, como a eletricidade. Porém, a Bíblia claramente nos diz que o Espírito Santo era Deus, como Atos 5, 3 e 4, João 14, 16 e 17, e João 16, 13 a 15, além de Romanos 8, 26 e 27. Os testemunhos de Jeová também negam que a salvação é uma dádiva gratuita de Deus. Em vez disso, ensinam que a salvação só pode ser merecida ou conquistada por se unir à sua organização e trabalhar para a mesma, como vender revista, visitar nas casas de pessoas que não são das testemunhas de Jeová, para convertê-las à organização, entre outras coisas. Quando a gente vê as pessoas indo, as testemunhas de Jeová, visitando as casas, já vi muitas pessoas da nossa igreja dizer que como é bonito, como a gente admira eles. Não se engane, às vezes é por medo. E são muito pressionados a fazer isso e muito ameaçados. Se eles não fizerem isso, eles vão ser condenados. Não estou dizendo aqui que eles não fazem por amor, mas às vezes pode ser por medo. Porque eles podem perder a salvação. Ou seja, essa é a única forma de escapar do juízo de Jeová, pois fora da organização não há possibilidade de salvação. Eles também são exclusivistas. É a única denominação, ou chama isso eles de organização, que vai ser salvo. Os demais serão condenados. Então nós, que somos fora da testemunha de Jeová, para eles seríamos jogados no inferno. Porém, a Bíblia ensina claramente que a salvação não pode ser conquistada, mas ela nos dá de forma gratuita e por iniciativa e misericórdia do próprio Deus, como diz Efésios 2, 8 e 9, que nos diz: porque pela graça sois salvos através da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não pode ser obtido por obras, para que ninguém se glorie. E textos também como Romanos 4, 1 a 4, e Gálatas 2, 16 e Tito 3, 5 também nos diz que a salvação é pela graça. Outra coisa, as testemunhas de Jeová negam a condenação eterna para o ímpio. Em vez disso, ensinam que os maus serão aniquilados e deixarão de existir. Ou seja, o aniquilacionismo. Com isso, eles afirmam que o inferno não existe. Para eles, aqueles que não são das testemunhas de Jeová, vão ser aniquilados, ao contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente que haverá uma condenação eterna do ímpio, um sofrimento eterno para o ímpio. Como Mateus 25, 41 a 46, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Textos também como Mateus 18, 8 e 2 Tessalonicenses 1, 8 a 9 e Apocalipse 14, 10 a 11 também confirmam isso. O testemunho de Jeová também ensina que a vida eterna na presença de Deus é somente para um grupo privilegiado, um grupo seleto. Afirma que a experiência do novo nascimento será restrita a um grupo de apenas 144 mil testemunhos de Jeová, e que somente essas poderão viver para sempre com Deus no céu. Todas as outras testemunhas de Jeová ficarão na terra. Ou seja, um grupo seleto, um grupo especial, que são 144 mil, ficarão com Deus. Claro, isso depois da volta de Cristo. E aqueles testemunhos de Jeová que são mais, vamos dizer assim, nível inferior de fé, tiveram uma fé mais fraca, eles vão ficar aqui na terra. Eles têm como base para essa interpretação Apocalipse 14, 1 a 3 e Apocalipse 7, 4. No entanto, a Bíblia ensina claramente que todos que põem sua fé em Jesus Cristo terão vida eterna na presença de Deus. E a Bíblia se refere a esse grupo como uma multidão inumerável.
Apocalipse 7, 9 a 15 diz: Depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, que estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E textos também como João 3,15, 5,24, 12,26 e Efésios 2,19 e Filipenses 3,20 afirmam também isso. Já com relação ao número 144 mil, é o resultado de 12 vezes 12 vezes 1000, simbolizando as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento, que era o povo de Deus, escolhido no Antigo Testamento. É o número das 12 tribos, né? E também os 12 apóstolos do Novo Testamento, que representam a igreja cristã, né? A totalidade da igreja de Cristo. E o número 1000 representa uma grande quantidade de pessoas, ou uma totalidade. Você pode conferir isso em Apocalipse 21, 9 a 16. Os testemunhos de Jeová também negam a natureza triuna de Deus, ou seja, eles negam a trindade, que talvez seja uma das coisas que eles mais batem contra nós. E ensinam que essa doutrina foi inventada por Satanás. Encontramos essa afirmação no livro Seja Deus o Verdadeiro, página 81. Eles rejeitam todos os escritos que identificam Jesus Cristo como Deus e o Espírito Santo também como Deus, como eu falei antes. Porém, a Bíblia ensina claramente que o Filho e o Espírito Santo, assim como o Pai, são Deus. Como textos como Gênesis 1, 26, Mateus 13, 16 e 17, 1 Coríntios 12, 4 a 6, João 1, 1, Atos 5, 3 a 4, afirmam que que o Espírito Santo também era Deus. Mas a Bíblia também ensina de maneira clara e firme que há somente um Deus, como Isaías 43, 10 e 44, 6 a 8. Isso é um mistério, né? A gente não sabe como esse relacionamento funciona. Como é que são 3 pessoas e um Deus só. Mas isso é um mistério de Deus. Lutero chamava esse Deus abscondido, ou seja, o Deus escondido, aquilo que ele não quis revelar. Né? Então, temos que esperar a chegar à eternidade para saber como é que isso funciona. Se Deus também quiser revelar lá. Segundo a testemunha de Jeová, também Deus não é onipresente. Né? Eles acreditam como se Deus, eles creem como se Deus tivesse uma localização. Ele não está em todos os lugares, né? Onipresente quer dizer Deus que está em todos os lugares. Isso nós encontramos no livro Estudo Perspicaz, volume 1, página 690, página a 691. Porém, textos como Jeremias 23, 24, Salmo 139, 7 a 12 e Efésios 4, 6 mostram que Deus está em todos os lugares. Né? Também a testemunha de Jeová tem uma interpretação diferente referente à onisciência de Deus, ou seja, onisciência quer dizer que Deus sabe todas as coisas. Né? O Deus das testemunhas de Jeová pode saber todas as coisas, se ele sintonizar, se ele se interessar, se ele acessar, aí ele pode saber. Né? Se ele se interessar o que ele quer saber, aí ele vai conhecer ele vai conhecer aquela coisa que ele quer saber. A Bíblia, ao contrário, mostra que Deus sabia de todas as coisas. Textos como Salmo 139, 1 a 6, Mateus 9, 4 e Marcos 2, 9, confirma que Deus era onisciente. Também esse testemunho de Jeová rejeita qualquer governo humano, seja o governo de um país ou de uma igreja, pois para eles qualquer organização política organizada ou religiosa que não é da testemunha de Jeová é do diabo. Por isso eles não juram a bandeira, não servem ao exército, não votam, nem se envolvem na política e outras coisas mais. Porém, a Bíblia diz que devemos respeitar as autoridades, pois são constituídas por Deus. Isso nós encontramos em Romanos 13, 1 a 7 e Mateus 22, 15 a 22.
Só não devemos respeitar as autoridades quando elas ferem a vontade de Deus, como diz Atos 5, 29. O testemunho de Jeová tem sérios problemas com relação à segunda vinda de Cristo. Para o testemunho de Jeová, Jesus Cristo já veio. Segundo a sua doutrina, Jesus veio à Terra em 1914 e expulsou Satanás do céu e está atuando no sentido de derrubar a organização dele para estabelecer o reino teocrático, o reino teocrático é onde Deus governa, né? Através das suas leis. E aí vindicar o nome de Jeová Deus. Só que em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. Como ter paz numa situação assim? A saída que eles deram para esse erro foi dizer que Deus havia dado outra revelação. A data era correta, o equívoco foi quanto à forma. Segundo Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, o reino não teria caráter material e visível, como havia anunciado, mas espiritual e invisível. Está no livro Seja Deus Verdadeiro, página 22 a 25. Porém, a Bíblia nos afirma que Jesus voltará de forma visível. Textos como Mateus 24, 30 e Apocalipse 6, 15 a 17 afirmam. E que ninguém também sabe a hora certa do seu retorno, nem o próprio Jesus sabia. Mateus 24, 36. Sobre o Armagedon, a Testemunha de Jeová afirma que ele já ocorreu. Segundo eles, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso terminará em 1914, com a derrocada completa do governo do mundo e o pleno estabelecimento do reino de Cristo. Está no livro Estudo nas Escrituras, volume 2, páginas 101 a 170. Como não ocorreu como eles previam, eles afirmam que em breve Deus vai travar uma guerra contra a humanidade, destruindo tudo sobre a terra, inclusive as igrejas cristãs. Os únicos que Deus vai salvar são as testemunhas de Jeová. Porém, a Bíblia nos ensina que o Armagedon ainda não aconteceu, mas caminhamos para esse dia. É uma perseguição mundial que a igreja sofrerá perto da volta de Cristo. Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Sobre o juízo final, eles afirmam o seguinte: na primavera de 1918, veio o Senhor e começou o juízo primeiro na casa de Deus e depois nas nações deste mundo. Está no livro Seja Deus Verdadeiro, página 284. No entanto, a Bíblia afirma que o juízo final ocorrerá somente na volta de Jesus Cristo, como nós encontramos em Mateus 25, 31 a 46. A segunda agora, vamos falar sobre a fonte de autoridade. Nós temos como fonte de autoridade a Bíblia, né? Eles têm a Bíblia chamada Tradução Novo Mundo, que é uma tradução que contém vários erros de tradução. Inclusive, eu tenho uma aqui em casa que eu ganhei de presente. E essas revelações, e também tem uma outra fonte de autoridade, são as revelações extras bíblicas feitas pelos seus líderes, como sobre a volta de Jesus Cristo. Né? O que os seus líderes falam, eles acabam colocando no mesmo patamar, no mesmo valor da Bíblia Sagrada. Também as Testemunhas de Jeová utilizam sua autoridade de forma abusiva, né? Apesar de suas muitas profecias falsas, as Testemunhas de Jeová ensinam que é a única religião verdadeira e que somente seus membros são cristãos verdadeiros. Afirma que ninguém pode aprender verdades espirituais senão com ela. Também ensina que só há salvação para quem se junta à sua organização e que toda pessoa que não seja testemunha de Jeová será destruída no Armagedon. As testemunhas de Jeová exigem que seus membros obedeçam e aceitem sem questionar cada ordem e interpretação bíblica dada por meio dela. Isso aí. Inclusive, muitas vezes, quando alguém sai da testemunha de Jeová, isso dá problema dentro da própria família. Se todos participam da organização, a própria família acaba excluindo essa pessoa justamente
por essa má compreensão de exclusividade que eles têm, de que são os únicos salvos e que são os únicos certos. Por exemplo, a Testemunha de Jeová proíbe o uso de transfusões sanguíneas. Espera-se que a Testemunha de Jeová prefira morrer ou deixar seus filhos morrerem a quebrar essa ordem, ainda que a Bíblia em parte alguma proíba as transfusões de sangue ou sequer mencione que sejam erradas. Qualquer testemunho de Jeová que se atreva a desobedecer essa regra é ameaçada de ser destruída na chegada do Armagedon. Isso é meio que uma teologia do medo que a gente chama. Além disso, eles não comemoram aniversários, e datas como Natal, Páscoa, feriados e outros. Para eles, o cristianismo verdadeiro desapareceu após a morte dos apóstolos. E quem restaurou foi o fundador das Testemunhas de Jeová, chamado Charles Chase Russell. Sendo assim, para eles, todas as demais igrejas são instrumentos do diabo e oposição. Eles também não aceitam orações. Já fiz visita a Testemunha de Jeová no hospital e eles não aceitaram oração. E uma vez eu fui entregar um folheto evangelístico, eles também não aceitaram. Eles são bem fechados nisso. Então, até aqui um pouco sobre as Testemunhas de Jeová. Vou falar um pouco agora sobre os adventistas. Os adventistas, eles também preveram a vinda de Cristo. Um pastor batista chamado William Miller, baseado na interpretação de Daniel 8,14, afirmou que Jesus voltaria em 21 de março de 1843. Ele pregou isso e não aconteceu naquele ano, como se sabia. Ele arrastou muitas pessoas. Ele tinha um grupo de 50 pessoas e depois passou rapidamente para 100 mil pessoas. Como naquele ano não veio, ele previu o ano seguinte, no mesmo dia, 21 de março de 1844 agora. Também não aconteceu. Então ele fez um novo cálculo e disse que Jesus voltaria naquele mesmo ano, só que agora, no dia 22 de outubro de 1844. Porém, Cristo não veio também. Então ele reconheceu que estava errado. Mas os seus discípulos não deixaram por isso, eles continuaram. E um homem chamado Irã Edson, que era o principal dos líderes, disse que teve uma revelação logo após o dia da grande desilusão, que foi o dia marcado em que Cristo não veio, que é 23 de outubro de 1844. Nessa visão ele disse o seguinte: eu vi distinta e claramente que nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, em vez de sair do lugar santo e celeste para vir à terra no dia 7º do mês, ao fim de 2.300 dias, na verdade ele entrava naquele dia pela primeira vez no segundo compartimento do santuário e tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. Para Edson, Miller estava certo. Ele só se equivocou no lugar. Em vez de Cristo vir à terra, ele entrou no Santo dos Santos, no céu, para fazer investigação pelos nossos pecados e terminar a purificação que ele havia começado aqui na terra. Isso a gente chama de juízo investigativo. Jesus está no Santo dos Santos, no céu, investigando os pecados de todos os seres humanos. Depois disso, dois grupos se juntaram ao grupo de Irã Edson. O primeiro, liderado por Joseph Bates, com muita ênfase na guarda do sábado. E o segundo, liderado por Ellen White, que dava muita ênfase aos dons do Espírito Santo. Desses três grupos, o mais importante que vai se destacar é o de Ellen White, que vai também dar origem à igreja adventista do sétimo dia, que é o que nós vamos estudar hoje, que é mais importante para nós, que é mais conhecida também. Ellen White, desde cedo, se dizia uma profetisa da parte de Deus e que recebia revelações autoritativas. Essas revelações foram publicadas em forma de livros e outros escritos e contribuiu muito para a expansão da igreja
e a formação das doutrinas dos adventistas. O livro mais famoso dela é O Grande Conflito. Mas, além da Igreja Adventista do Sétimo Dia, há mais outras linhas no meio do Adventismo, como a Igreja Adventista da Promessa e a Igreja Adventista do Pacto. Né? Mas a que nós vamos se deter hoje é sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além de ter essa questão do juízo investigativo, né? A Igreja Adventista também ela se diz exclusiva, né? Como a única correta. Mas é bom lembrar também, eu queria lembrar antes aqui, que tem algumas doutrinas que eles creem que nós também cremos. Né? Como, por exemplo, a doutrina da Trindade, a divindade de Jesus Cristo, o nascimento virginal de Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz para perdão dos pecados da humanidade, a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, a ascensão de Jesus aos céus, onde se assentou à direita de Deus. Isso nós também cremos como eles creem. Né? Até aqui, com relação a isso tudo tranquilo. Mas com relação ao exclusivismo da Igreja Adventista, eles afirmam que são os únicos corretos. Né? O artigo da Revista Adventista de março de 2001, página 10, diz que eles creem no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais, nós somos o remanescente fiel de Deus para o tempo do fim, ou seja, os únicos fiéis que serão salvos. Né? E eles afirmam também, né, na revista adventista nos Estados Unidos, chamada The Rivals and Herald, de 12 de setembro de 1893, que as igrejas denominacionais caídas são Babilônia, que é uma referência às demais igrejas cristãs. A Babilônia tem promovido doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho são doutrinas falsas, como o tormento eterno do ímpio, porque eles também não creem no inferno eterno, como as testemunhas de Jeová, a negação da existência de Cristo antes de seu nascimento, em Belém, porque eles afirmam que Jesus já existia antes dele nascer, da Virgem Maria. E também que eles defendem o primeiro dia da semana acima do santo dia de Deus, que é o sábado. Várias igrejas apresentam ao mundo esses erros e outros semelhantes, cumprindo as escrituras que dizem que todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição, que é um texto de Apocalipse 18:3. Então eles acham que as demais religiões estão erradas por causa dessas questões doutrinárias. De acordo com a doutrina dos adventistas, as demais igrejas são seitas e não estão corretas. Sobre Jesus Cristo, o que eles falam? A Igreja Adventista declara sobre Jesus em seu livro Nisto Cremos, Fundamento 4. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus, por meio dele foram criadas todas as coisas, revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade, julgado o mundo, sendo para sempre verdadeiramente Deus. E tornou-se verdadeiramente homem, Jesus o Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Até aqui tudo certo, é como nós cremos também. Mas há dois pontos polêmicos na doutrina de Cristo entre os adventistas. O primeiro é que eles dizem que Jesus Cristo é o anjo Miguel, que aparece no Antigo Testamento, segundo o livro Os Patriarcas, página 366 de Ellen White. O texto base que eles usam para argumentar esse ponto é de Judas, versículo 9. Lembrando que Judas só tem um capítulo. Lá diz que o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Na interpretação adventista, o arcanjo Miguel, que aparece nesse texto, era Jesus Cristo. Como foi citado antes, para os adventistas, Jesus já existia corporalmente antes da sua encarnação no ventre da Virgem Maria. E aqui é importante esclarecer que Jesus sempre existiu.
Mas houve um momento na história em que ele desce dos céus e encarna numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E ele nasce lá em Belém, né, da Virgem Maria. Mas os adventistas eles afirmam categoricamente que Jesus já existia corporalmente. Né? Jesus existia ele é eterno, ele existia na eternidade. Mas aqui na Terra ele encarnou apenas a partir do nascimento da Virgem Maria, que ocorreu há mais de 2000 anos. Né? O segundo erro sobre Cristo que eles têm é que os adventistas dizem que a natureza que Jesus assumiu aqui na Terra era uma natureza pecaminosa. Vejam só. Para eles, Jesus tinha pecado. Veja o que diz os livros estudos bíblicos, páginas 140 a 141. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Se não fosse assim, ele não teria sido feito como seus irmãos, e não poderia ter sido tentado como todos, e não venceu como temos que vencer. E, portanto, ele não seria o perfeito e completo Salvador. A ideia de que Jesus foi nascido de uma virgem imaculada e sem pecado. Essa ideia de Jesus ter nascido de uma mãe imaculada e sem pecado é uma doutrina católica, viu? Também eles creem que Jesus não herdou tendências para o pecado e por isso não pecou. E é uma referência às outras igrejas cristãs que creem assim. Essa doutrina remove Jesus do mundo caído e do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Mas textos bíblicos como Lucas 1,35, 1 Pedro 1,19, Hebreus 7,26, 2 Coríntios 2,21, afirmam que Jesus não tinha pecado e possuía uma natureza perfeita. Sobre a fonte de autoridade, né? Como eu falei antes, a nossa fonte de autoridade é a Bíblia. Neste ponto, vamos destacar o lugar de Ellen White no Adventismo. Eles dizem que a Ellen White era uma profetisa. Né? Um autor chamado Arnaldo Cristiani, em seu livro Sutilezas do Erro, afirma que Ellen White tinha um espírito de profecia. Porque ele diz assim, o espírito de profecia é aquele que, segundo as Escrituras e a par com os mandamentos de Deus, é característica da igreja remanescente, que é uma referência à igreja adventista. Esse dom consiste primeiramente em dar ao povo mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou escritos da senhora Ellen White preenchem esses requisitos, tanto no fundo como na forma. Tudo que ela escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Na Revista Adventista de 1984, página 37, diz o seguinte: cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, um produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade e o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nos escritos sagrados. Vejam só, eles acham e atribuem os escritos da Ellen White com o mesmo valor de autoridade da Bíblia. É muito complicado a gente entender e aceitar isso, né? Porque a Bíblia nos aponta ao contrário, né? Textos como Hebreus 1:1 afirmam que Cristo é o último portador das revelações de Deus. Depois de Cristo, não há novas revelações por parte de Deus. Com relação à doutrina da salvação, apesar da Igreja Adventista afirmar que a de salvação é pela graça, eles mantêm algumas doutrinas que parecem contradizer. Ellen White, em seu livro Testemunhos para a Igreja, afirma o seguinte: você tem uma grande obra a fazer. Não engane sua própria alma, mas examine-se a si mesmo à luz da eternidade.
É impossível você ser salvo como você está. Veja a obra ser feita por você antes que seja tarde demais. No mesmo livro, ela diz que Deus não pode salvar o homem contra a sua vontade. O homem deve trabalhar com o seu poder, ajudá-lo pelo dever de Cristo para resistir e conquistar por si mesmo a perfeição. O homem deve fazer a sua parte. Também neste livro, a Ellen White diz o seguinte: cada membro do corpo deveria sentir que a salvação de sua própria alma depende de seus próprios esforços individuais. E aqui entra a guarda do sábado. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 23, a Ellen diz que devemos a cada sábado fazer um balanço para verificar se a semana finda trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. E no livro O Grande Conflito, página 605, a Ellen White diz que o sábado será pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando vier aos homens a prova final, será traçada a divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Os que servem a Deus, para os adventistas, são os que guardam o sábado. Então nós não servimos a Deus segundo a doutrina deles. Portanto, diante disso, com relação à salvação, Ellen White escreve no seu livro Christ Object Lessons: aqueles que aceitaram o Salvador, embora sinceros em sua conversão, nunca deveriam ensinar ou dizer que as pessoas são salvas. Aqui é uma referência à certeza da salvação, né? Ela diz que nunca devemos ter certeza da salvação. Mas a Bíblia nos afirma que, em textos como 1 João 5, 10 a 13, que aqueles que creem no Filho de Deus têm a vida eterna. Ou seja, né, podemos sim ter certeza, podemos e devemos ter certeza da salvação quando a gente crê realmente em Jesus. Uma doutrina bem diferente e até esquisita que eles têm é que Satanás, para eles, levará os nossos pecados sobre si, né? A gente sempre estudou e conhece na Sagrada Escritura que quem vai levar os nossos pecados é o próprio Cristo, mas não Satanás. Mas veja só o que eles dizem. Como base para esta doutrina, os adventistas usam a passagem de Levítico 16, onde Moisés instrui o povo a pegar 2 bodes no dia da expiação, que era o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer o sacrifício de animal para perdão dos pecados de todo o povo de Israel. Isso acontecia uma vez por ano só. O primeiro bode era sacrificado pelo pecado dos israelitas. Já no segundo bode, o sacerdote empunhava as mãos sobre ele e transferia o pecado dos israelitas para o bode. Em seguida, esse bode era solto no deserto. Esse bode era conhecido como bode emissário. Porém, na interpretação adventista, o segundo bode era Satanás. Como já foi citado antes, que eu falei antes, Cristo entrou no santuário celeste e está fazendo expiação pelos nossos pecados e terminando a sua obra. Está aí fazendo investigação, né, como eu falei no começo, sobre a doutrina dos adventistas. Quando ele vier em sua glória, na sua segunda vinda, Jesus vai pegar nossos pecados e vai lançar sobre Satanás. E ele será destruído juntamente com nossos pecados. No livro O Grande Conflito, Ellen White afirma: no dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue dessa oferta e aspergia sobre o propiciatório diretamente sobre a lei para satisfazer suas reivindicações. Até aqui tudo correto, tudo certo, né? Também a gente crê dessa forma. O que vem depois agora não é correto. Então, em caráter de mediador, o sacerdote tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário, colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, e confessava todos esses pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si
para o bode, e o bode levava esses pecados e eram considerados como se para sempre separados do povo. Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como sacrifício, o bode emissário tipifica Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes são finalmente colocados. Quando Cristo, pelo mérito do seu sangue, removeu do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele colocará esses pecados sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arcar com a pena final. De forma resumida, isso quer dizer que os pecados dos crentes são lançados no santuário celestial. Esses pecados depois serão transferidos para Cristo e tornam-se pecados de Cristo. Esses pecados, na segunda vinda de Cristo, serão lançados sobre Satanás e ficam a lhe pertencer. E quando ele for aniquilado, os pecados também serão. Isso nos dá a entender que o plano de salvação, segundo os adventistas, aparenta Satanás participar da obra de redenção como alguém que vai sofrer e ser destruído pelos pecados da humanidade. No entanto, textos como Isaías 52, 13 a 53, 12 e Romanos 13, 25 e 1 João 2, 2 afirmam claramente que quem assume nossos pecados é Jesus Cristo. Já indo para o final aqui, quero falar um pouco sobre a crítica dos adventistas aos evangélicos sobre a guarda do sábado. Para os adventistas, a não guarda do sábado é apostasia. Ellen White, em seu livro Testemunhos da Igreja, escreve: a lei da observância do primeiro dia da semana é um produto de uma cristandade apóstata. A observância do domingo é fruto do mistério da iniquidade. Deve-se a sua existência ao mistério da iniquidade e sua imposição é o virtual reconhecimento do romanismo, que é uma referência à Igreja Católica. Mas será que as Escrituras desejam ensinar exatamente isso? Cristo, na verdade, é o Senhor do sábado, isto é, o sábado se submete a Ele. Eu vou dar agora algumas razões por que os cristãos não guardam o sábado e sim o domingo. Os cristãos passaram a guardar o domingo depois da ressurreição de Cristo e do dia de Pentecostes. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, como fala Marcos 16:1. O primeiro dia da semana, que é o domingo, foi o dia especial das manifestações de Cristo. Ele se manifestou 5 vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte, conforme Lucas 24 e João 20. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, que é um dia de domingo. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas, conforme Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 6, 1 e 2. A história também confirma que a prática do domingo já existia antes do decreto de Constantino. Isso porque os adventistas afirmam que quem introduziu a prática do domingo foi o imperador romano Constantino no século IV depois de Cristo. Vários registros históricos confirmam que os cristãos adotaram o domingo como dia do Senhor antes de Constantino, como por exemplo a carta de Barnabé. Barnabé era discípulo do apóstolo João. E essa carta foi escrita no ano 100 depois de Cristo. E lá ele diz: nós celebramos o primeiro dia com regozijo, no qual Jesus ressuscitou dos mortos. E após ter aparecido, subiu aos céus. Outro exemplo é a carta de Inácio de Antioquia, do ano 107 depois de Cristo, onde diz: não mais observamos o sábado, vivemos na observância do dia do Senhor, no qual nossa vida reviveu por Ele na sua morte. E aqui foram apenas 2 exemplos, mas tem muito mais exemplos sobre outras cartas também, registros históricos antes de Constantino
instituir o domingo como dia do Senhor, que os cristãos já se reuniam no domingo. Outro motivo que levou os cristãos a adotar o domingo é que o sábado foi abolido na nova aliança, conforme diz Colossenses 2, 16 e 17. Vale a pena você dar uma olhada nesses versículos aí, nesse texto. No Antigo Testamento havia a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Dessas três leis, a civil e a cerimonial foram abolidas com a vinda de Cristo, permanecendo apenas a lei moral referente aos mandamentos. Como diz Colossenses, o texto de Colossenses 2, 16 a 17, os sacrifícios, os sacerdotes, o sábado, o templo e outras práticas da época eram sombras daquilo que haveria de vir. Tudo apontava para Cristo. Quando Cristo veio, não foi mais preciso aquilo que apontava para ele. E o sábado fazia parte da lei cerimonial, instituída à nação de Israel, e o que prevalece é o princípio de trabalhar 6 dias e descansar 1. Esse dia de descanso é o dia de Cristo quando ele entra na sua glória depois da ressurreição. Então, esses são os motivos que nós temos para adotar o domingo e não o sábado para o dia do Senhor, o dia de descanso. Por último, sobre a questão como eles entendem o inferno. Segundo a doutrina adventista, tanto Satanás como os ímpios serão aniquilados, assim também como os testemunhos de Jeová entendem. E não passarão pelo sofrimento eterno. E essa é uma doutrina bem contrária ao que a Bíblia ensina. Você pode ler lá em Mateus 25, 31 a 46, que fala bem diferente, como os adventistas falam. Bom, até aqui, são essas doutrinas que nós estudamos hoje. Espero que tenha sido bem claro. Se tiver alguma dúvida, perguntem. E na semana que vem nós vamos voltar com mais 2 doutrinas e vamos continuar aprendendo e crescendo na fé. Estou à disposição para perguntas. E se eu não souber agora, a gente vai pesquisar e na semana que vem, numa próxima oportunidade, a gente responde. Tá bom, pessoal? Fique na paz de Cristo. Deus os abençoe.